Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Casa, o podcast aqui do De Casa, onde a gente vai tratar sobre assuntos de organização, decoração, casas muito lindas que eu quero trazer para vocês, sempre com convidados super especiais. Hoje eu convidei lá do Instagram a Pamela, do Insta Dicas da Pam. Ela tem, gente, um apartamento lindo, maravilhoso. Quando eu bati o olho, eu falei, eu preciso trazer a Pam para contar como ela fez a transformação desse AP. É um AP alugado. Ela vai falar mais para vocês, mas só para vocês entenderem, é um AP alugado, pelo que eu entendi. E ela personalizou todo no estilo boho. E eu tô apaixonada por esse estilo. Então chega de falar que a Pamela vai conversar aqui com a gente, contar tudo para vocês. Vamos lá, seja bem-vinda, Pamela! Olá, Nath, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no canal. É uma honra para mim participar do Pod Casa, né? Temos muito conteúdo aí para as seguidoras, tenho certeza que vocês vão amar todas as dicas, ainda mais dentro do meu estilo boho, né? Que é a tendência aí forte que está vindo cada vez mais no mercado, e agora em 2022, esse lado mais natural, né? Essa tendência trazer um pouquinho de verde, de natureza, né? Um pouquinho do que está lá fora para dentro de casa tem sido a maior tendência dessa pegada boho, e eu estou muito feliz aqui e obrigada pelo convite novamente. Pamela, eu amei seu apartamento de cara. Você sabe o que eu mais gostei nele? Eu vou mostrar para vocês algumas fotinhas do Insta dela para a gente comentar, para ela mostrar alguns detalhes. O que eu mais gostei é que ele começa e ele vai todo no mesmo estilo, assim, parece que ele foi tirado de uma coisa única. Porque eu falo muito isso, assim, às vezes a pessoa começa num quarto com estilo, aí vai passar ela em outro e vira aquela... Ele é todo lindo, né? Eu realmente tenho isso bastante fincado em mim já, é a minha personalidade e o meu estilo, né? Eu acho que o principal da galera que está começando a decorar, ou então quem quer redecorar, né, algum cômodo, ou então até a casa inteira, é realmente primeiro identificar um estilo, né? Identificar ali os padrões, texturas, o que você gosta, o que você não gosta, né? E trazer dentro da sua realidade. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu tô morando numa... Eu coloquei aqui a fotinha só para o pessoal se situando, mas depois eu vou mostrar com calma, que eu quero que vocês conheçam um pouco a Pam antes. Isso, depois a gente conta ali um pouquinho dessa decoração da sala, eu explico como eu fiz, como eu direcionei, né? Mas explicando um pouco aqui sobre a minha casa, né? Eu tô morando nesse apartamento específico, tem em torno de 6 meses. Então, eu vi lá no Insta que você se mudou, acho que em setembro, né? Foi. Mas, gente, o apartamento está, assim, maravilhoso. Você foi bem rápida também na decoração. Só para o pessoal te conhecer um pouquinho, da onde que você está falando com a gente? Sim, eu sou carioca da Gema, tá? Eu morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. E aí tem 6 meses agora que eu vim para São Luís do Maranhão. Meu marido veio. Agora tô aqui no Nordeste. E tem 6 meses mais ou menos que a gente se mudou para cá, por causa de trabalho do meu marido. Ele já tinha vindo antes, a gente tentou viver o casamento em ponte aérea, mas a gente sabia que não ia durar por muito tempo dessa forma, né? Porque a gente precisava ter rotina de casal. E eu tinha o apartamento no Rio montado desde que a gente se casou, 2 anos atrás, né? E era um apartamento bem maior, também era alugado, mas tinha um pouco... A logística do apartamento era um pouco diferente, tinha uma sala mais comprida, os cômodos, de certa forma, eram maiores e até mesmo a varanda. Então, eu tinha muito mais itens de decoração lá. Então, basicamente, quando eu resolvi, de fato, me mudar aqui para São Luís, vim ficar aqui próximo ao meu marido, que está trabalhando aqui na cidade, a gente tentou procurar um apartamento que fosse dentro do meu jeitinho, né? Dentro do meu padrão, né? Mesmo que fosse vazio. Então, eu vou querer saber depois, porque assim, tem várias coisas que você fala, gente, não é possível que alugar desse apartamento. Que foi você que fez, ou você já pegou um apartamento meio cara, assim, já que tinha um pouco seu estilo? Na verdade, assim, se eu te mostrar ele em branco, sem nada, você vai falar, nossa, dava para fazer várias outras decorações aqui. Até
pelo fato da proprietária aqui, na época, ela contratou uma arquiteta para fazer a parte de mobília, né? Entendi. Então, isso foi muito caminho andado, porque a mobília principal da cozinha, da sala, painel de sala e o do quarto do casal já estava pronto, né? Foi uma arquiteta que desenhou e aí entregou para ela dentro dos padrões. E quando eu vi esses armários já aqui, eu falei, nossa, vai ter tudo a ver com a minha pegada, com o meu tem tudo a estilo. ver, né? Eu acho bacana isso, porque às vezes a pessoa aluga um imóvel e tá com um estilo na cabeça, mas aí pega o imóvel e já tá com coisas pré-existentes que não tem nada a ver com o estilo. Aí a pessoa fala, nossa, vai reformar tudo, não tem. Então é importante também, né? Você já foi com isso na cabeça, você já tinha em mente o que você queria. O seu apartamento antigo já era mais ou menos nesse estilo? Não, lá, ao contrário, a mobília era muito mais simples. Eu só tinha o armário de cozinha bem simples, num tom de areia claro, e o do quarto era branquinho, só o guarda-roupa. Eu nunca tive armários próximos e nem cabeceira. No outro quarto não tinha nenhuma mobília mesmo, era só um armário e guarda-roupa. Então lá eu pude, vamos dizer, eu acabei utilizando mais a decoração ao meu favor, né, pelo fato de ter mais espaço, com menos mobília, então eu pude aproveitar mais, criar mais ambientes dentro do quarto, dentro da sala. E aqui, pelo fato de ser bem menor, eu fiquei um pouco mais limitada, mas isso não me deixou, assim, nem um pouco, vamos dizer, triste, ou nem um pouco com dificuldade. Até, de certa forma, foi mais fácil, porque o ambiente é menor, então eu soube organizar mais a casa. É mais fácil para preencher, né, também. Que em pouco tempo você conseguiu já. Tem gente que passa, assim, anos e tem buracos ainda na decoração. Tá pensando que você preencheu rápido, né? Sim, eu já tinha, como eu falei para você, assim, basicamente toda a minha mudança veio para cá. Eu deixei, assim, eu vim, visitei o apartamento, gostei dele, eu falei, opa, é esse que eu quero, já gostei. E aí, daqui, eu já fiz as medidas quando eu visitei, para ver o que iria caber, o que eu tinha aqui. Então, isso é muito importante, até para a galera que está se mudando e já tem mobília, né? Realmente né? Isso. Então, assim, eu não encontrei o apartamento ideal, do tamanho que eu queria, mas encontrei de uma forma ideal, porque tinha mobília, tudo novinho, claro, piso porcelanato, paredes já pintadas nos tons claros, rebaixamento de teto. Então, eu falei, olha, já tem muitos pontos positivos, agora é só eu linkar com os itens que eu já tenho, né, ver o que dá para eu levar, o que cabe, o que comporta dentro de um apartamento de 70 metros quadrados e o que não dá para eu levar. Né? Tem 70 metros seu AP? Sim, diz o meu marido que é menor até, ele acha que mas 68. Parece maior nas fotos, você olhando as fotos parece maior. E porque aquilo que você falou, a base é neutra, né? Então, isso. Comporta qualquer decoração. Eu insisto muito nisso com o pessoal. Eu falo, se você vai reformar, principalmente pensando no lado comercial do imóvel, assim, porque você vai reformar o imóvel seu, um dia você vai querer vender, um dia você vai querer alugar, você não vai morar. Faz uma base neutra, porque aí dá para personalizar com muitos tipos de decoração, né? Exatamente. E eu acabei recebendo muitas propostas, depois eu vou falar um pouquinho desse meu trabalho também. Eu acabei recebendo muitas propostas de pessoas quando eu falava, olha, eu tô morando num apartamento alugado, tô procurando um apartamento. Quando eu vim para cá, de pessoas que têm seus apartamentos, querem alugar e ver que quando elas já possuem um apartamento um pouco equipado, já que ofereça ali para o inquilino, né, já um pouco de flexibilidade nisso, já tem um rebaixamento, já tem um armário, ou até mesmo já ter um quadro, realmente alguma já decoração, é mais fácil de você alugar, né? Então teve até algumas pessoas me procurando com essa finalidade, tipo assim, poxa, eu vi que você conseguiu alugar esse apartamento aí, e ele já tinha um suporte, assim, uma estrutura boa, né, para eu montar a minha decoração aqui, montar o meu estilo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa cultural aqui no Brasil, que apartamento que o pessoal coloca para alugar, o pessoal deixa completamente detonado, podre o apartamento. Então, quem vai atrás de aluguel
é muito difícil, né? Porque eu falo Sim. assim, às vezes a gente vê fora do país, assim, o pessoal Foi uma busca reformando de os 6 apartamentos. meses, Nath. Então, o Foi pessoal uma... reformando os apartamentos para alugar, para você conseguir um Sim. valor maior. E eu acho assim, burrice do proprietário não pensar nisso. Você consegue um valor maior de locação. E tem gente que deixa o apartamento, você olha e fala, gente, quem que vai alugar? Alugar para reformar? Então, é uma iniciativa legal, né? Você falou que achou e alugou rápido, porque é difícil achar um apartamento bom, né? O pessoal deixa muito detonado. Demais. E assim, foi uma busca durante 6 meses por este apartamento, né? Na verdade, não foi fácil, ainda mais por ser uma região próxima ao mar. Então, muitas mobílias dos apartamentos que eu visitava já estava muito mal acabada, tudo com muito ferrugem, muito, entre aspas, caindo ali, sabe? Armário de cozinha já num estado que não seria viável ali para eu estar morando, eu teria que reformar. Falei, nossa, esse tipo não de dá. reforma já não vale a pena, né? Porque aí você Não sai vale. da decoração e você já entra na estrutura do apartamento. Exatamente. Aí não tem como. Você falou da praia, você tem uma vista linda aí também, né, Pan? Não sei se é de frente, mas tem uma vista assim do marzão linda. Foi uma dos quesitos para me mudar para cá. Eu falei pro marido, olha, a gente tá saindo aqui do Rio de Janeiro, a gente não tinha condições no Rio de morar perto da praia, né? Pelo fato de ser bem mais caro. E eu falei, não, quando a gente for pro Nordeste, quero morar com vista a mar. Pelo menos isso, demais. né? Não, isso é uma coisa que eu tenho inveja. Você tem até uma cara de praia. Você tá bem mais bronzeado que eu. Tô aqui branca. Eu moro a 700 quilômetros, 750 quilômetros da praia. Uau. Interior do interior, bem do estado de São Paulo. Então, assim, praia para mim é 8 horas de estrada, assim, para chegar. É uma viagem. Eu tenho uma invejinha, assim, ver o pessoal com vista para o mar, assim. Praia é muito gostoso, né? Mas você mora em São Luís mesmo? Isso, aqui é na capital, São Luís mesmo. Essa área aqui da praia ainda não está muito explorada, no sentido de os apartamentos têm 2 anos a 3 anos. Então, assim, os apartamentos são basicamente novos, recém-construídos. Então, tem esse lado positivo, que são apartamentos, vamos dizer, já com estrutura, né? E não tem tantas construções aglomeradas próximas, então a gente consegue ter essa vista livre. Então, quando eu vi essa vista, e eu falei, cabe o meu balanço na varanda. Quando eu entrei na varanda... aquele balanço. Depois nós vamos falar dele, vou mostrar para vocês. A gente já tem um balanço, que sonho de consumo, com vista para o mar. Aí quando eu falei, cabe o meu balanço na varanda, o marido falou, é esse. Ele filmou para mim, eu tava no Rio de Janeiro, ele filmou. Eu falei, você tá dando 3 passos na varanda, então cabe ele. Então vai ser esse apartamento. E daí começou. Aí eu comecei as medidas, vendo o que dava para trazer. Então teve algumas coisas que eu vendi no Rio. Eu tinha uma mesa de jantar retangular, e aí eu acabei me desfazendo, vendi ela lá. Então teve muitas coisas, foi muito bacana essa parte da mudança, foi bem legal, porque aí minhas seguidoras que tinham esse carinho por mim, pelos meus itens, foi um evento no Instagram. Que legal, você acabou vendendo para pessoas assim do Insta. Isso, do Insta. Então, em um dia eu vendi tudo que eu precisava me desfazer. Então, assim, e o que eu já era pegada, assim, coisas que eu sei que eu não teria mais disponibilidade de achar ou de ter, aí eu não vendi. Então, a maioria dessas coisas eu trouxe, né? E fui criando aqui, cada cantinho foi bem rápido, porque eu já tinha essa ideia. Quando eu visitei o apartamento, eu vim aqui antes, visitei, já consegui mapear tudo como ficaria mais ou menos os meus itens, o que não daria, o que daria. E aí chegou a mudança, foi aquela, vamos começar. E foi por cada cômodo. Aí eu comecei lá pela sala, né? Que para mim, assim, é um ponto-chave, acho que de qualquer casa, né? Sala. E aí eu comecei lá pela sala e foi muito gostoso, porque aí eu tive que buscar novas peças, como o sofá, eu acabei comprando aqui, a mesa de jantar também. Mas foi tudo muito rápido, eu aproveitei a grana do que eu me desfiz no Rio, comprei tudo rápido à vista, também não quis nada. Porque também não tem nada melhor que você montar a casa logo. Gente, eu vejo às vezes a pessoa muda e fica vivendo com a sala cheia de caixa, assim, meses. Eu não consigo também, gente, eu sou ansiosa, eu quero a casa pronta. Parece que a gente fica com uma pendência, né? Eu não sei se é mal de profissional da área. Eu sou arquiteta, eu tava vendo lá, acho que você trabalha com decoração também, né, Pan? Isso.
Eu trabalho com a decoração, acabou que esse mundo da decoração foi entrando de mansinho na minha vida e depois foi cada vez mais crescendo e os próprios seguidores me pedindo auxílio, me pedindo ajuda, já que eu tenho esse know-how para decorar, para essa facilidade de linkar as peças, né, em casa. Então, eu sinto que é um dos grandes, hoje, busca no mercado de decoração, nesse mercado de interiores, né? É isso, é você conseguir ter uma casa harmônica, uma casa aconchegante e que tem a ver com o seu estilo, com a sua família, né? Então as pessoas estão cada vez mais isso, buscando informações, buscando pessoas que possam facilitar a vida delas nesse quesito. Então, poxa, tem alguém ali que sabe decorar, tem uma arquiteta ali que, pô, ela entende bem o estilo que eu gosto. Então é fácil, as pessoas já logo não pensam duas vezes antes do que ficar errando ou comprando em excesso. Eu acho legal isso também, de direcionamento profissional, porque assim, o pessoal pensa, na hora que for contratar um arquiteto, um designer, ele vai fazer de tudo, mas não é verdade. Cada pessoa, eu acho que cada profissional tem mais ou menos um estilo que trabalha. Sim, agora, tem gente que contrata um profissional e quer uma coisa completamente diferente do que o profissional está trabalhando. E é besteira, né? Porque, assim, é como se fosse um catálogo. Se você gosta de um estilo, procure profissionais que te atendam nesse estilo. Sim. E acaba também, né, Pamela, que sua casa, eu acredito que é seu maior portfólio, né? Eu acho que tudo começou, foi desde a minha casa mesmo do Rio. E aí eu mostrando passo a passo. No início eu tinha mais isso, como eu estava montando do zero, né, tudo. Então eu comprava muitas coisas. Então foi na época que eu comecei a adquirir as peças. Então as pessoas ficavam, uau, onde você encontrou isso? Onde você comprou aquilo? Então foi muito gostoso esse processo. E hoje eu já mostro o processo já mais pronto, né, para a pessoa mais mastigado. Mas, de certa forma, assim, como ela pode harmonizar com alguma coisa parecida ou semelhante, como ela pode fazer ali de um jeito talvez mais econômico, de uma forma que ela vê que é mais viável. Então, é muito bacana isso, eu mostro mesmo os detalhes, tudo como eu faço, como eu boto, e gosto de tirar essas dúvidas, porque foi como você falou, né, a gente que é dessa área, muitas pessoas que vêm nos procurar, até mesmo para ter a ideia, se inspirar, elas realmente, assim, vamos dizer, 90% são pessoas que gostam desse estilo, né? Do estilo da pessoa ali. Então, acaba que o meu público é pessoas que gostam do estilo boho, dessa vida mais natural, mais praiana. A partir da sua primeira casa. Você fez sua primeira casa e aí o pessoal começou a ver, começou a pedir. E foi assim que você começou a trabalhar nessa área? Foi. Na verdade, assim, tudo começou, Nath, eu sempre gostei de decoração, porque é uma coisa mesmo de família, sabe? Uma coisa de mãe para filha que passou. Minha mãe sempre foi uma pessoa... Eu fui criada numa casa, num lar grande, com quintal, no estilo colonial. Então, minha mãe sempre gostou de ter a casa bem arrumada, organizada. Então, se ela podia ter... quer conhecer a casa da sua mãe. Toda vez que eu vou lá, todo mundo quer... Já tô imaginando a casa colonial, já tô fazendo aqui na minha cabeça. Quem tem a imaginação 3D já é assim, já fica viajando. E aí, toda vez que eu vou na minha mãe, todo mundo pede tour por lá. Mas a minha mãe é uma pessoa mais reservada. Mas a gente sempre estava em feiras de artesanato. Sempre ela me levava desde pequena. Então, quando a gente fazia viagens, assim, meus pais sempre gostavam de viajar de carro, a gente ia parando na estrada, em lojas. Então, eu sempre fui fascinada pela decoração, né? Então, depois eu entrei na área junto com a minha família. A gente hoje trabalha, a gente é empresária na área de moda feminina, lá no Rio. Então, a gente tem lojas de moda feminina, então a gente acaba decorando. Também, né? Eu vi que tem tudo a ver, né? Design, né? Tem, exatamente. Então, assim, só para falar brevemente sobre isso, porque eu acho que tem a ver, é uma ligação forte, que é o que você estava aí iniciando falando, é isso, é um pouco da essência da pessoa, um pouco do estilo, é um pouco ali, tudo tá ligado, né? Da proposta que você quer, tanto para uma marca, que é hoje que a gente tem, a proposta que a gente colocou no mercado da marca. E é isso, uma marca não é só uma roupa, uma peça que você quer vender, né? Tem todo o contexto ali.
Isso, inserido. Então a gente sempre decorava de acordo com as estações. Então, se estava na primavera, verão, a gente fazia uma coisa mais praiana, né? O Rio, 40 graus, aquela coisa mar, praia. Então a gente sempre buscava referências do Borro, sempre. Era muita palha, tons de areia, essa pegada mais fluida, né? Então isso já estava muito intrínseco na minha personalidade. E aí foi quando eu resolvi casar. E eu queria casar num lugar aberto, num sítio. Ai, já Então eu quero ver comecei a foto do buscar. casamento. Já como é que eu sou? E aí eu comecei a buscar referências, foi 3 anos atrás, comecei antes da pandemia, 2018. Comecei a buscar referências de casamentos com essa pegada, porque eu via muito a mesmice acontecendo, tipo, o pessoal faz em sítio e acaba fazendo sempre desse jeitinho aqui. E eu falava, Uhum. poxa, eu não quero uma coisa tão rústica, eu não quero que as pessoas entendam que eu vou convidar para o meu casamento é num sítio e tem que ir largado, pensar que sítio tem que ir de qualquer jeito. Eu quero uma coisa sofisticada, chique e ao mesmo tempo que mostre a minha essência, o mais natural possível. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e vi que era uma tendência forte lá fora, o borro, em casamentos também. Mas aqui no Brasil ainda não estava forte, ainda não Gente, era. mas ó, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz Ah, exatamente isso no meu casamento. Eu queria uma coisa diferente. Eu acho que é aí que tá o erro. Dá muito mais trabalho, né? Porque dá. assim, a partir do momento que você fala vou casar, já vem um pacote completo do que você tem que fazer. O vestido e um padrão, né? E Isso, aí você tenta sair desse padrão, é muito mais difícil, porque assim, é fica tudo muito, personalizado, assim, é bem mais complicado. Ainda mais uma coisa muito. nova que você estava querendo, assim, que nem tinha aqui. Isso. Então o pessoal Eu fica querendo ali te mostrava, matar, né? eu mostrava as pampas nas fotos para decoradora do casamento, para florista. Ela falava assim: não, essa planta é impossível. Essa planta tem uma Carpinteiro. data específica para ter, só tem no sul do país e é num tempo específico que ela dá. A gente não vai conseguir ter isso no casamento agora. Aí eu falava do buquê, eu falava das flores. Eu falei, eu não quero flor branca, eu quero flores com tons naturais, tons pastéis. Ela falou, não tem flor desse tom, não existe flor desse Não, e para o tom. pessoal que organiza casamento, eu acredito que eles já devem ter tudo meio pré-combinado ali. Aí você fala, não, Isso, por uma coisa completamente fora, e eles falam, putz, já vem a pessoa inventar moda, né? é, Faz o normal. isso. Então, no início, a decoradora ficou bem assim louca comigo, mas ela falou, cara, gostei dessa ideia, gostei dessa proposta. Eu falei pra ela, eu já tenho um acervo bacana, porque eu tenho muitos itens de decoração, que eu decoro as minhas lojas, minhas vitrines, eu já tenho uma cadeira suspensa, eu tenho algumas plantas secas, vasos, e eu comecei a apresentar para ela as peças que eu tinha, e ela Você falou, levou nossa, coisas eu amei. suas para o casamento. Foi. Que legal. 90% foi de peças Essa afetivas de sua. família que estava lá no casamento, assim, e outras coisas eu até produzi, fiz alguns cestos suspensos lá, a gente comprou e fez, toda a minha família produziu, Que marcou com as legal. cordas, então foi muito bacana. Então o bolo surgiu daí na minha vida, veio linkado com as minhas lojas, depois no meu casamento, então eu E aproveitei aí muito foi um dessas. caminho natural ir para Foi casa, né? natural, foi Você sabe que eu te natural mesmo. perguntei disso, assim, de você ter feito a sua primeira casa e depois começado a trabalhar com isso, porque eu vi uma série no Netflix, não sei se você já viu, Ah, sobre a Shane McGee. Eu acho que a série, acho que é o nome dela, é Shane McGee mesmo. ah, E ela é uma decoradora maravilhosa. Assiste no Netflix que você vai amar. vou E ela tem um assistir. estilo muito particular. E o que ela fez? Ela fez a primeira casa dela, começou a postar no Instagram e começou a aparecer gente. Ela não trabalhava com decoração, nada, mas ela Ah. tinha um gosto para Era uma design que tinha super. uma casa com tom amadeirado e ela pintou tudo? Não, ela usa muito branco e preto. É um estilo diferente Hum. do seu, assim, do meu, mas é muito bonito as Aham, coisas dela. E eu acho legal isso, que a pessoa que contrata ela sabe o que vai receber, ela tem um estilo. Aí na série, eles vão mostrando, todo capítulo ela reforma um ambiente da casa de alguém e a história da casa dela permeia ali a série, né? Mas é muito aham. parecida com a sua história. Ela começou a fazer a casa dela, a primeira casa dela, e aí um parente viu, um amigo viu, e hoje ela é uma designer muito famosa nos Estados Unidos, tem até série no Netflix, e Aham. ela começou assim, fazendo a casa dela, e as pessoas gostaram do estilo dela. Bem legal, assiste, você Isso. vai gostar dessa série. Ah, eu vou assistir. Gostei da ideia.
Eu gosto muito de me inspirar lá fora também, né? Mesmo que a gente não tenha essas possibilidades de peças que eles têm, mas dá para a gente ter a mente criativa, né? Dá para a gente viajar e criar parecido, semelhante. Então eu gosto de estar isso sempre... da gente não ter as peças aqui é triste, não é? A gente vê É. as coisas no Pinterest, você fala, onde eu vou comprar isso? E eu não sei, às vezes eu viajo assim, falo, eu queria passar a mão assim na loja e trazer, mas não tem como, a gente pode trazer uma malinha, né? Mas tem muito mais coisas lá fora, assim, de design interessante, né? Aqui acho que falta muito. Agora a gente ainda consegue pegar umas coisas chinesas aí, que agora dá para importar na Shopee, dá alguma coisa, mas são peças pequenas, né? As peças maiores, acho que faz falta aqui. Acaba que a importação fica caro quando chega aqui. É verdade. Encontra. E aqui basicamente foi isso. Depois que chegou as peças, aí foi muito gostoso decorar aqui de volta o apartamento. E aí eu aproveitei, falei, imaginação, aproveitei, deixei a criatividade rolar, próximo à praia. Eu falei, vou usar com algumas pegadas concha, mar também. Eu quero bastante essa naturalidade. Lá no meu antigo apartamento tinha alguns toques em preto, porque lá acaba que toda a ferragem da parte das janelas, da varanda, era tudo com preto. Então eu linkava alguns detalhes da decoração preto, né? E aqui não, aqui tudo muito clarinho. Tudo clarinho, então eu falei, nossa. Lindo. Deixa eu matar a curiosidade do pessoal, pelo menos vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, vou colocar as fotinhas do AP pra gente comentando. Que a gente tá falando aqui, o pessoal falando, meu Deus, eu quero ver. E você pegou uma postagem recente, eu postei há pouco tempo com a cortina fechada. Agora normalmente quem estiver ouvindo, a gente vai transmitir esse podcast no YouTube. Quem estiver ouvindo e por aplicativos de podcast tiver curiosidade, ou entra no vídeo lá no canal O de Casa, que tem o vídeo desse podcast, aí você vê nossas carinhas e vê os ambientes, ou também entra no Instagram lá, Dicas da Pan Oficial, né? Que aí já consegue ver também essas fotos, porque agora a gente vai falar um pouco sobre as fotos. Então, para você que está só ouvindo, não está vendo, fica imaginando aí. Eu peguei uma foto agora da sala de estar dela. Eu amei essa composição de quadros que você fez atrás do sofá, que tem 2 quadros e uns outros elementos no meio. Porque é uma dificuldade muito grande que o pessoal tem de arrumar quadros grandes para colocar atrás do sofá, que eles são mais caros, mais difíceis de encontrar. E aí você usou 2 pequenos, colocou um monte de coisas ali. Ficou muito interessante. As cores, elas seguem todas a mesma paleta. Eu amei, Pam. Ai, que bom. Eu gostei bastante. Aqui a gente tinha uma parede basicamente 2,40 m, essa parede de sofá, não era muito grande. Então eu tinha que trabalhar ela de uma forma que fosse o cartão postal da sala, ali ia ser o ponto-chave, né? A pessoa entra na porta e olha de cara para aquela parede e depois olha para a vista, né? Para a varanda, que no caso dessa foto tá fechada aí a cortina, mas depois a gente mostra, se vocês quiserem ver, tem lá no meu Insta toda a paisagem. Eu separei algumas fotinhas. Separou? Aqui tá de noite, olha o balanço, gente. Olha esse balanço. Então, assim, para mim foi fácil decorar aí, porque já tinha, de certa forma, esse rebaixamento que já ajudava muito com a iluminação ali direcionada, focada nos tons amarelados, né? Que eu gosto da luz amarela, acho que traz mais aconchego, mais refúgio. E eu aproveitei também essa tonalidade, eu quis mudar. O apartamento é muito pequeno, então a parede, num tom, lá no meu antigo apartamento, usava tudo branco. Então eu falei, olha, nesse apartamento eu vou botar um tom na parede. Então eu pintei tudo com essa tinta que se chama Broto de Feijão, da Souvenir. Legal. Já vou começar a perguntar referências. Vamos ver o que você lembra. Essa chama Broto de Feijão da Souvenir. Linda essa cor. Eu tô lembrando dela porque é uma das minhas perguntas top one que as pessoas me perguntam. Qual é a cor da parede? Não, eu já adianto, porque eu faço muito tour, né? Agora eu tô um pouquinho parada. Muito tours por apartamentos aqui no O de Casa. E era top, era a cor da tinta da parede, móvel. Então, eu vou adiantando que eu acho que o pessoal quer saber. Isso. Mas se vocês tiverem mais dúvida, vai lá no Insta da Pan depois e aí vocês perguntam diretamente para ela. Você lembra de onde são alguns móveis? Por exemplo, esse puff aqui que está em primeiro plano, maravilhoso. Você lembra de onde é uma das minhas explicações, né? Até quando a pessoa me pergunta especificamente, de onde é o puff, de onde
são as banquetas, né? Então, assim, é muito importante, na hora que você está decorando o seu lar também, você pensar como um todo, em que sentido? Quando você está procurando nas lojas que você conhece de decoração, aqui na sua cidade, sabe? É importante você olhar uma peça e ver se ela tem a sua cara, se ela tem a sua essência. Mesmo que você não pense assim, estou precisando disso agora. Mas você pensar naquela peça como uma oportunidade até. Tipo, poxa, um puff diferente. Não é uma peça que a gente talvez fala, estou precisando, né, de um puff, vou comprar um puff. Não, mas você vê uma oportunidade. E o puff foi uma delas. Eu estava na Zara Home antes da pandemia. Então, retomando, que a gente teve um pequeno problema de conexão, mas estamos retomando. Ela estava falando que o puff é da Zara Home. E que mais, Pamela? Eu achei que você deu uma liberada assim na galera para assim, compra, não precisa estar precisando. Adoro, amei, vai. Eu acho que muitas das compras são oportunidades. Então, um exemplo, eu vi a Zara lá no Rio, sempre quando ela entrava em saldo, como uma oportunidade. Às vezes eu não estava precisando da peça, mas eu via ali, olhava alguma peça que podia fazer a diferença na minha casa, podia ser ali um ponto-chave. Então, eu sempre, assim, às vezes me esforçava para ter aquela peça por ser um pouco mais cara, né? Um elemento, às vezes, realmente que eu sei que eu via como uma oportunidade, que eu não iria encontrar de novo, que eu não iria encontrar em outra loja, né? Poderia ser minha última opção. Estilo, né? Isso. Então, a poltrona foi um desses elementos. E o balanço? E o balanço também foi uma história, assim, de amor. Na verdade, ele foi antes do meu casamento, para você ter noção. Então, eu já tô casada... veio do Rio, antes do meu casamento, antes dessa pegada boho existir e tudo mais. A gente estava subindo a Serra de Petrópolis, na época, para fazer uma viagem a passeio. E aí a gente parou, como a gente já tinha essa mania de parar em lojinhas de artesanato, lojinhas, assim, locais, né? E aí a gente viu o balanço e a gente falou, nossa, ele tem tudo a ver com o estilo da nossa loja, até pra gente colocar lá dentro. Nunca vi uma loja com balanço. E na época era super, assim, diferente, era algo que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, balanço. E aí ele só vendia essa parte, a cuiazinha mesmo do balanço, e mais nada. Não vinha de ferro. Não tinha a estrutura do pé, não tinha dentro acolchoado. E aí eu comprei, né, usei um bom tempo, usei ele uns 3 anos dentro da minha loja, antes de eu pensar em casar. Ele ficava lá, os clientes adoravam, era o toque do ambiente. E aí, depois que eu casei, eu usei ele no meu casamento, tem a decoração com ele no meu casamento. A gente pendurou ele lá. E aí, quando eu... instagramável, né? Para fazer fotos assim, de casamento. A galera amou, todo mundo sentava para tirar foto. E aí depois eu vim pro apartamento e como o teto era rebaixado do apartamento, tanto o outro como esse, normalmente, né, varanda tem rebaixamento de gesso, então seria uma instalação um pouco mais complicada, eu teria que quebrar o gesso para poder fincar a instalação no teto lá no, né, na própria, no próprio rebaixamento, como se fala? Na estrutura, né? Tem que fazer na laje, né? Na laje, isso. Aí eu falei, não, vai dar muito trabalho, vou comprar um pé que seja ao mesmo tempo não muito grande. Aí eu fui nessas lojas que vende peças para área externa, área de piscina, né? Que tem uma pegada mais de fibra sintética. E aí mandei fazer esse pé, não muito grandão na época. E aí ficou ótimo, eu uso o pé e eu acho, assim, ele ocupa um pouco mais de espaço, né? Então por isso que quando eu procurei o apartamento, eu falei, opa, eu preciso de um apartamento que tenha uma varanda que caiba o meu balanço. E aí foi a cereja do bolo. Tirou da loja, o pessoal da loja não achou ruim. Tirou. Ficam vazios. Tirou, aproveitei que foi uma outra época, de uma outra pegada da coleção, a gente já foi mais pro inverno. Aí eu falei, agora é o momento de eu tirar ele. Aí consegui Perderam tirar. O balanço. Perderam. Você sabe que até o revestimento dessa sacada combinou com o estilo, né? Com a decoração. Tem muito disso, né? Assim, quando eu mostrei o apartamento vazio na época, umas seguidoras me perguntaram, você vai tampar esses azulejos aí da sua varanda? Eu falei, não, mas
Até então não tá me incomodando, Eu não. achei que então... tem a ver. Tem um casal que eu sigo, um rapaz. Eu agora não lembro o nome do Insta dele. Que ele tem uma porta amarela na casa dele. E o gradil da sacada é amarelo. E eu falo, gente, eu já até fiz tour do AP dele aqui no canal. Parece que combinou. Ele falou, combinou, porque o gradil amarelo já virou a cor de referência, né? Então tem muito isso de você aproveitar e linkar algum elemento com a decoração, né? Às vezes ele não queria esse amarelo, não sei, mas já que já tinha, vamos tirar partido, né? Eu acho que a estrutura é importante você aproveitar ela ao seu favor, né? Então, se tem alguma coisa ali ou que te incomoda, ou que você vê que, poxa, eu posso linkar outra coisa com aquilo ali para compor, foi como eu falei, lá no outro apartamento era preto a ferragem da porta. Então, eu linkei alguns itens de decoração dentro da minha casa com preto, com ferragem preta também. Então, isso super aproveitei, sabe? Essa bota, né? Então, aqui nesse apartamento é tudo muito clarinho, a sacada é clarinha, a porta. Então, foi fácil na hora de escolher, né? Eu achei uma fotinha aqui lá no seu Insta que mostra um pouquinho do apartamento vazio. Acho que é você chegando. E olha essa vista que maravilhosa. Eu queria ver mais, mas eu não achei, para mostrar para o pessoal assim, meio a transformação. Mas eu não achei. Depois vocês procurem lá no Insta. É porque é muito Reels agora, né? É muito legal, assim, você conseguir ver o antes e depois, né? É muito fantástico. Tem deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para o pessoal. Tem um que é você... esse aqui, eu faço muito Reels. Um pequeno tour. Que eu quero mostrar o quarto para o pessoal. O quarto já veio com essa cabeceira, essa estrutura de marcenaria em cima. Isso aí é tudo do apartamento. Isso, eu entrei com a decoração. Tanto que, assim, acho que... Olha, de novo, que é rapidinho, né? Dá até... Nossa, seu piso é igual o meu aqui de casa. É chatinho, né? É um pouquinho chato. O porcelanato, assim, que é polido, ele é um pouquinho chato de limpar. Você vê a sujeira... Branco ainda, parece tudo. Você vê... É um bege bem clarinho. Mas qualquer coisa que cai... Achou, isso aí, ó. Até do quarto tem vista pro mar. Olha isso, gente. Maravilhoso. Parece que você tá num navio. A primeira vez a pessoa achou que era uma tela. Tipo, era uma pintura. Aí eu, não, é a vista. Lindo, lindo, lindo. E você tem coisas aí, assim, de faça você mesmo? Porque você é super jeitosa, né? Você entra de mão, assim, de fazer coisas manuais, de design e tal. Eu gosto muito de trabalho manual. Me falta tempo para fazer, assim, mais tempo em casa, né? Na pandemia, isso acabou aflorando mais em mim, que a gente ficava mais tempo em casa. Então, eu falei, poxa, deixa eu inventar um negócio, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu transformar. E aí, essa cúpula... Ponho. Essa cúpula que você está vendo aqui, a maior, né? Essa mais alta... Foi um faça você mesmo, que eu produzi ela com corda de sisal, uma corda mais grossinha. Linda. E tem um aviamento na ponta, que é um aviamento de pompom, de algodão. E aí eu falei, vou fazer, que eu acho que vai dar uma carinha de borro. Eu nunca tento encontrar uma cúpula diferente, essas de palhinha indiana, que são super caras, só a cúpula. Aí eu falei, não, vou inventar uma cúpula aqui diferentona. E deu super certo. A gente sempre perguntou. Os arranjos também é você que faz? Sim, os arranjos sou eu que faço. Nenhum eu compro pronto. É bem bacana, porque planta seca é isso. Eu gosto de... quando eu tô numa loja de decoração ou numa viagem, se eu tenho oportunidade de ver uma plantinha seca vendendo e que eu sei que eu não vou encontrar fácil, porque não é fácil de encontrar planta seca, eu tô sempre comprando. Então, as plantinhas eu tô sempre garantindo, porque eu vou montando os arranjos, entendeu? Com as maiores, as menores, e vou fazendo essa bota, né, meio rústica. Não, e fica lindo, né? Eu não sei, gente, o pessoal até fala assim no canal, ensina algumas coisas de faça você mesmo. Eu falo, gente, mas eu não sei, eu nasci com as duas mãos esquerdas. Eu sei assim, comprar e montar, assim, negócio pronto. Mas o que é para eu fazer com a minha mão, não sei, vai dando tudo errado. Eu não levo jeito. Eu fico admirada, assim, que o pessoal faz, eles montam a cabeceira, monta arranjo. Que nem você fez o abajur. O meu já fica cheio de cola. Eu não sei, eu não sou jeitosa para fazer. Não, eu também não sou muito jeitosa, sabe? Eu tenho a criatividade.
Mas na hora de eu botar a mão na massa, cola pra tudo quanto é lado, eu tenho que ficar editando os vídeos, porque realmente eu também sou um pouquinho estabanada. Mas no final sai. Às vezes eu jogo de lado, fico, ai, daqui a pouco eu continuo isso. Porque às vezes, sabe, quando começa a dar ruim, daqui a pouco eu volto nessa peça, porque não tá ficando do jeito bom. Não, eu lembro de uma época que eu tô vendo seu tapete aqui, que eu inventei de fazer um tapete de crochê, que eu queria um tapete de crochê também, muito nessa pegada de querer coisas naturais. Eu não achava um design que eu gostava, eu tinha visto um no Pinterest, fiquei com aquilo na cabeça. Gente, eu fiz e desfiz tantas vezes aquele tapete, que no fim ele tava grande já, mas eu já tava com ódio do tapete, sabe? Porque eu não aguentava mais, eu errava os pontos, eu falei, o crochê não é pra mim, gente. Não eu falo de então, se quando eu vejo pronto, exatamente o que ele ia valer, eu não ia querer que as pessoas pisassem no meu tapete, porque o trabalho que deu para fazer. Por isso que eu acho que eu dou muito valor para trabalho manual, sabe? Porque eu vejo que realmente é um dom que a pessoa tem, é um tempo que a pessoa perde ali, é um trabalho realmente ali que precisa ser feito precisamente para sair sempre tudo bonitinho, direitinho, qualidade ali, acabamento. Então, quando eu vejo uma peça, eu nem sou daquela de ficar pechinchando, tá barato, nossa, que caro. Eu fico pé da vida quando eu vejo alguém do meu lado olhando uma peça feita à mão, customizada, e não querendo pagar o valor, né? Nossa, às vezes eu vejo assim, alguém cobrando barato por alguma coisa que eu vejo que deu muito trabalho para fazer. Eu penso, gente, se fosse eu feito isso, eu também. Assim, eu nem vendia, porque assim não ia ter preço que pagasse o trabalho que deu, porque eu vou fazendo aquilo, vai dando errado. Imagina a pessoa que fez, gente. Eu admiro muito, assim. Eu quero mostrar mais Tá, mostra mais aí pra galera. Comentando. Essa foi uma caminha aposta que eu fiz agora há pouco tempo. Na verdade, esse quarto já tem essa cabeceira toda feita, né, de madeira, um MDF chamado Carvalho Amêndoa, tá? Então já tem toda essa estrutura fixa na parede, que é um pouco um ripado. A mesinha de cabeceira Também. Eu gostei dessa mesinha que no início eu não ia usar elas, eu vou ser bem sincera, lá no Rio eu usava 2 mesinhas diferentes, uma das outras. E eu gostava. Ela é bem neutra, né? Bem neutra, ela é bem neutra, assim. Aí foi a última coisa que eu fiquei de definir com a proprietária se iria tirar a mesinha, porque elas são de rodinha. Se eu iria trazer as minhas mesinhas ou não. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar ser usar as coisas mais certinhas, mais assimétricas, né? Certinho. Porque às vezes eu gosto um pouco do desconstruído, do que não é tão óbvio, né? E eu olhava quando estava sem nada, o quarto, aquele painel e aquelas 2 mesinhas, eu falava, nossa, é muito. Desculpa falar, mas muito o termo. Mas eu falava, é muito de arquiteto isso, aquele quarto muito de bonequinho. Você sabe que eu vi uma matéria, agora eu não lembro onde que foi, se foi na Folha, uma matéria num desses veículos sérios, falando sobre não era antidecoração, que é justamente esse movimento do pessoal contra esse visual de showroom, sabe? Esse visual que você falou com carinha de arquiteto, porque dá aquela coisa assim de apartamento decorado, showroom, e tá rolando um movimento forte nesse sentido, das pessoas trazerem mais personalidade e não quererem as coisas tão perfeitinhas, tão bonitinhas. Eu até tava mostrando outro dia no canal. Você conhece aquela cantora Gabi Lutai? Sim. Ela fez um tour do apartamento dela. E eu comentei, eu não sei se foi em stories, alguma coisa, comentei com os meus seguidores sobre esse movimento que está rolando de tem um nome agora, não sei se é antidecoração, é tipo uma desdecoração, uma coisa contra a decoração. Que não era nem decoração, era contra essa coisa de showroom, né? E aí o pessoal me mandando, falando assim, que você viu o apartamento da Gabi Lutai, você viu a casa da Gabi Lutai? Eu gente, não sei, eu não acompanho, né? Não vi, mas vou ver, para ver minha opinião. E é exatamente isso, ela é uma menina linda, cantora, assim, super estilosa também, tem um estilo, ela ia combinar muito com o estilo boho, sabe? Super de praia, não sei se ela é do Rio, ela tem um visual, assim, bem despojado. E a casa dela parece que deu print, assim, de um showroom
Você vê que não tem a cara dela, você vê que foi a arquiteta ali que colocou. É linda, maravilhosa. Você olha, isso aqui é tudo. Eu achei que você ia falar o contrário, que ela tinha uma casa mais desconstruída, mas é aí que foi. E eu assim, não foi nem eu que. Assim, óbvio, eu entrei lá e também achei a mesma coisa, mas foi o pessoal falando, vai lá ver. Que queriam ouvir isso, realmente é assim, sabe? Eu tive a mesma impressão. Eu acho que essa tendência que você falou, realmente, nem eu estava por dentro disso, mas eu acho que tem vindo forte. Essa última casa cor que teve, eu vi que, assim, muitas pessoas que visitaram, arquitetos, pessoas que eu sigo, que eu vi que foram até lá, tiveram a oportunidade de ir ver os showrooms da tendência, da decoração. Muito isso, tinha até tijolo. Eu vi uma construção com detalhe, pegou um tijolo meio desses barrosos e fez um cantinho de mesinha de lateral de cama com tijolo, sabe? E aproveitou uma peça mais sofisticada, um abajur com vidro mais sofisticado e colocou ali. Então, foi uma união, sabe? De uma coisa simples com uma coisa um pouco mais elaborada. Então, trouxe ali uma bossa, um ar realmente natural e ao mesmo tempo sem perder, né, a essência lá, sem perder esse aconchego. Então, você falou da casa cor, essa coisa da personalidade, é uma questão também da casa cor, porque às vezes eles projetam os ambientes tão impessoais, assim, que sem personalidade, que fica esquisito. Você entra, tem aquela coisa de showroom de loja, né? O resumo mesmo é aquela cara de showroom de loja. Que aí, para resolver isso na casa cor, não sei se você já chegou a reparar, eles escolhem personalidades, pessoas famosas para o arquiteto. Eu não sei se o arquiteto se basear, escolhe, né? ou a casa cor que dá esse dado, para você tentar ter alguma personalidade, porque senão você entrava na casa cor e era tudo meio impessoal, não tinha personalidade de ninguém, você ia parecer que está visitando uma loja de móveis. Então eles falam assim, essa vai ser a suíte do Neymar, e aí a pessoa pega a personalidade do Neymar, traz, para trazer a personalidade mesmo, porque fica muito estranho casa sem personalidade, que deve ser o que você sentiu quando você entrou e viu aqueles móveis, que volta para o assunto do que a gente começou, né, que para apartamento alugado é legal ser bem pessoal, né, porque quem chega ali coloca a sua personalidade, né? Sim. E quando eu vi os móveis, assim, a proprietária, quando ela me apresentou aqui o apartamento, e ela fez questão de falar, olha, eu fechei tudo, eu fiz com uma arquiteta. Eu falei, nossa, realmente é tudo bem pensado, é tudo bem projetado, porque ela aproveitou cada espaço aqui no quarto, um quarto pequeno de suíte de casal, então ela pôde fazer esse arco, né, que foi ali perto da janela, então fez um arco ali da mesma madeira, com toda a estrutura. Mas depois, quando eu comecei a ver os meus itens de decoração e eu olhava para aquele ambiente, eu olhava para os meus itens, eu falava, caramba, eu acho que vai sofrer um choque aqui grande, porque o negócio está muito certinho e as minhas coisas não são muito certinhas. Eu não gosto de ter abajur igual, eu gosto de ter vasos diferentes, eu não gosto de ter tudo igualzinho. E aí foi um baque. Você vai montando, vai trazendo, né? Exatamente. Vai dando esse equilíbrio. A gente tem aqui o móvelzinho bem retinho, bem basiquinho, mas aí tem um abajur que você fez, maravilhoso. E eu acho que fica legal também esse contraste. Não, ajuda a equilibrar, né? Sim. Então, acho que o ponto foi isso, foi os testes. Eu fui colocando as peças, né, no quarto em si. Ali, o quarto foi o que eu mais tive esse baque inicial. Mas depois que eu coloquei os meus itens, eu falei, não, tá a minha cara isso aqui. Tá perfeito, do jeitinho que eu queria, do jeito que, sabe, melhor impossível. Então, eu fui testando algumas ideias que eu tinha antes, de ter um outro pêndulo de iluminação. Eu cortei a ideia, ia ter 2 pêndulos na sala, eu tinha comprado um abajur de palha, eu falei, nossa, vai ficar muito sobrecarregado aí na sala, então eu usei esse meu de Tulum, eu comprei ele em Tulum, na minha lua de mel, ele é de macramê. Eu já ia perguntar de onde você tirou esse pendente de Depois, macramê. várias pessoas que trabalham com macramê me pediu foto para produzir, para vender aqui no Brasil. O valor dessa peça é inestimável, assim, Não, lindo, é uma obra de arte. Sim.
E aí, quando eu falei, muitas pessoas na época eu até botei enquete, falei, usa ou não usa o abajur de Tulum? E algumas pessoas falaram, nossa, vai ficar muito pesado, vai ficar muito so much. Aí eu falei, não vou ouvir eles, vou seguir meu coração, vou colocar. Coloquei, eu falei, não, ele foi a cerejinha ali no meu cantinho alemão, vou deixar ele, eu gostei, curti. Então, assim, E a internet tem muito isso, né? Eu não sei como, queria até saber como que você lida, né? Porque eu sempre postei conteúdos aqui do O de Casa, onde eu dou dicas, coisas bem pessoais. E eu abri um segundo canal que chama Casa da Nath, que começou no momento que eu estava fazendo uma reforma aqui em casa. E eu comecei a querer compartilhar, assim, tipo, o dia a dia de uma arquiteta fazendo uma reforma na própria casa, né? E tem muito isso, né? As pessoas vão ficando tão próximas da gente que a gente tem intimidade. Não vou nem falar que elas se dão. A gente tem essa intimidade com os seguidores de pedir opinião, de que eles deem opinião. E como que você lida com isso? Porque às vezes você coloca alguma coisa, tá achando que tá arrasando, a pessoa fala, nossa, mas ficou feio. Mas é difícil, né? Como que você lida com isso? Assim, as pessoas que me conhecem mesmo profundamente, não só ali a Pamela do Instagram, as pessoas sabem que eu tenho uma personalidade muito forte. Eu acho que é uma das minhas características. Eu tenho uma personalidade forjada, então é muito difícil de eu pedir opinião. Então, assim, eu gosto de interagir com o meu público. Eu gosto de interagir com o meu público, falando o que vocês acham, coloco ou não coloco. Mas no fundo, eu já tenho a minha opinião, sabe? Mas eu gosto de ouvir as pessoas para entender um pouco a visão delas. Eu gosto de entender o público. Qual é a visão que eles estão tendo? Será que todo mundo vai falar que não vai ficar legal? Ou não, é a minoria, entendeu? Então eu gosto de sentir o meu público, mas eu sou uma pessoa muito decidida do que eu quero. Mas também sou daquela assim, se eu testei, botei, mesmo que eu estava decidida, e não ficou legal, eu mesma, ou então alguém muito próximo de mim, falar, minha mãe, por exemplo, Pamela, tá muito so much, tá muita coisa. Talvez eu vou olhar, vou repensar, vou olhar novamente. Se eu achar que tá muita coisa, eu falar, realmente, mãe, tá muita coisa, eu acho que não tem necessidade. Ou realmente eu falar, não, olha, eu vou explicar pra ela por que eu coloquei aquilo ali, por que tá daquela forma, entendeu? Olha, aquilo ali, não, aquele outro item, eu vou modificar, eu acho que aquilo ali que tá pesando, não a luminária. Então eu faço a modificação necessária. Eu sei que várias pessoas às vezes olham o vídeo assim, esse vídeo que você botou agora, que você ia botar, ele super bombou aí na internet, lá no meu Instagram, viralizou, chegou a mais de 2 mil visualizações esse vídeo. Então, assim, a galera, tipo, teve gente de amar, pirar, começar a me seguir, falando, nossa, é a casa dos meus sonhos, é como tudo que eu sonhei. Nossa, eu tô apaixonada pelo seu Instagram. E teve gente que olhou, quando eu abro essa porta e mostro, fala, nossa, muita palha. Meu Deus do céu, não tem cor, não tem vida. Na internet as pessoas ficam muita vontade para falar, né? O que pensa. Imagina ao vivo, chega uma visita na sua casa, ela jamais vai falar isso, né? Entrar na sua casa e falar, ai, que horror, muita palha. Imagina! Só que na internet as pessoas ficam super à vontade, né? Nesse vídeo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei querendo ver a varanda. Eu encontrei, um post que você fez. Isso, eu fiz a varanda há pouco tempo, assim. Tem um cantinho delicioso aqui, né? Foi. Esse cantinho aí, eu lutei por ele, quase que não sai. E eu lutei, porque eu projetei ele na minha mente. Quando eu vi essa sacada quadrada e com essa ponta afinada que ficava as caixas da condensadora lá no final, eu falei, caramba, eu preciso tampar essas caixas da condensadora? Isso, atrás desse sofazinho. Isso aqui foi feito sob medida, ou não? Sob medida, foi. Ah, bom. Porque eu falei, gente, ela achou um negócio assim que encaixou perfeito. Exatamente esse problema. Eu não encontrava lugar nenhum que vendia algo que tampasse a condensadora, ou ia ter que inventar alguma coisa, né, com esteira. Eu pensei em algumas ideias, mas eu falei, vai ficar muito rústico e também não vai ter a funcionalidade porque chove, eu não quero botar a cortina de vidro agora. Então, assim, eu preciso de uma coisa que possa molhar, que não vai ali estragar com facilidade, né? Então eu falei, nossa, eu preciso pensar em alguma coisa. Aí todo mundo faz MDF. Falei, gente, MDF se molhar, vai molhar, vai estragar. Aí bota a cortina de vidro.
E aí é de fibra sintética. É essa fibra sintética sei, que faz os materiais, que faz material de piscina, isso, com a estrutura de alumínio, ele tem toda a estrutura de alumínio, e aí eles fazem essa, que parece uma palha, se Foi você olhar, eu incrível. escolhi uma bem neutra, assim, uma bem clarinha, e eu pedi para ele fazer a estrutura mesmo das tramas bem aberta, né? Eu falei, dá um sofá aqui, eu preciso de um E sofá. ele tá Aqui, fixo ou não? Você consegue tirar ele não, eu daí se consigo você se remover. muda? Você Consigo tem remover. isso, de ficar pensando, e quando eu me mudar, eu não vou fazer, não vou pôr, porque quando eu me mudar, você tem isso em mente? Porque isso é um drama de pessoal que aluga, né? Às vezes quer Isso. fazer alguma coisa e fala não. Quando eu morava em São Paulo, eu morava alugado. E eu falava assim, mas vou comprar um negócio, vou instalar, e Uhum. depois eu vou me mudar. Eu ficava com essa sombra do me mudar na cabeça. Não, eu não E tenho aí, o muito isso, primeiro não. apartamento que eu vim aqui para Rio Uhum. Preto, que é onde eu moro, eu falei assim, Uhum. e acabou, eu não vou ficar pensando nisso, porque se eu pensar nisso, eu não faço nada na É. casa. E aí, E às vezes eu quando dei você uma vai ver, você tá desanimada. 4 anos naquele lugar, né? E eu Muito fico, tempo. eu pergunto, assim, porque é uma questão que o pessoal me coloca, assim, na hora que eu coloco Sim, inspirações para apartamentos alugados e tal, a pessoa fala, sim. mas e se eu me mudar? Eu falo, mas se você ficar pensando nisso, você não vai nem Olha, pendurar nada na parede, não pode pensar na exatamente. mudança, né? Eu conheço pessoas que é nesse nível. Quando eu me casei, de falar pra mim assim, não vale a pena pendurar nada na parede, porque depois a dor de cabeça que você vai ter de ter que, para entregar o apartamento, ter que tampar tudo, pintar. Nossa, você não pode furar nem em azulejo, nada. A pessoa Mas falava a assim, eu pessoa fica ficava com pavor. tampada, né? Eu ficava com pavor, eu falava assim, gente, eu não vou morar num quadrado todo branco sem ter a minha personalidade. E é isso, você pode ser que você esteja ali de passagem. Eu não sei quanto tempo eu vou ainda ficar nesse apartamento, quanto tempo eu vou morar aqui, sabe? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer dessa casa o meu lar. Então, assim, tudo que eu puder aqui, é claro, dentro das medidas que eu puder fazer para transformar o lar, né, com a minha cara, com a minha personalidade, eu vou fazer, eu vou investir, sabe? Então eu acho que isso, você comprar um móvel que ali você dá para movimentar ele, que não é uma coisa embutida, engessada, né? Assim, é claro, se precisar fazer, igual o meu caso aqui desse quarto que eu tô, aqui não tem móveis embutidos, não tem armário nenhum. Então, se eu futuramente ver que eu vou ficar aqui por mais tempo, eu penso conversar com a proprietária, ela já me deixou carta branca para isso, para eu fazer um armário, um guarda-roupa aqui, se for necessidade, minha de fazer um guarda-roupa fixo, que eu sei que é algo que eu vou investir, vai ficar, talvez conversando com ela, eu vou conseguir abater alguma coisa no aluguel, mas assim, algo que eu sei que eu não vou levar, é uma coisa que eu vou estar investindo, vai me ajudar para minha funcionalidade no tempo que eu estiver morando aqui. Então eu penso muito nisso. O quanto Aí tempo. melhora O tempo tanto, né? Você se sentir em casa. Eu tinha uma super resistência, assim, principalmente a marcenaria planejada, né? Aí, sim. quando eu tava morando num apartamento, já a gente veio da capital para cá e tava meio assim, será que a gente vai ficar aqui? Será que não vai? E eu falei assim, não quero nem saber, vou fazer marcenaria planejada nesse apartamento inteiro, a louca, né? Aí eu me mudei dali um ano e aí eu vim para essa casa que é própria. Aí eu não queria mais fazer marcenaria, porque o pessoal também se ilude, fala assim, não, o dia que a casa for sua, você vai morrer naquela casa, assim, tudo que você for fazer, uma hora você vai enjoar, você vai querer mudar, e você vai acabar perdendo, né? Aí eu falei, não, gente, acabei de investir na maior marcenaria planejada para o apartamento, eu não vou fazer nessa casa. Nossa. Aí eu fiquei morando aqui, tipo, uns 3 anos, não, uns 2 anos e meio, até resolver fazer, porque eu fiquei com trauma da marcenaria planejada. O resto eu falo que vai, mas a marcenaria, e porque dói, né? Não é barato. Dói. Eu fiz assim do apartamento inteiro, falei, não, hoje eu decidi, vou morar aqui. Aí apareceu a oportunidade nessa casa e eu falei, então pronto, né? Perdi, mas paciência. Eu acho que a marcenaria também é algo que, assim, é o ponto que eu pensaria se eu faria ou não, entendeu? Porque realmente é algo que tem que valer a pena para ambas as partes. Tanto para o proprietário, se você quiser ali entrar num acordo com ele, aí ok. Mas se ele também não for a favor, se ele falar, faz você por conta própria, e esse apartamento que eu morei no Rio, que é essa foto aí, que é no cantinho do quarto, ele só tinha um guarda-roupa de L. Não é no. Eu ia falar assim: olha, achei o cantinho onde você está, porque você está sentada na cadeira. Não, eu estou aqui.
Eu reproduzi ele aqui, mas não é aqui, é no Rio. Entendi. Tanto que o tapete tá redondo aí, aqui eu não trouxe esse tapete redondo. Eu só trouxe o que eu tenho comprido, porque eu tinha muitos tapetes. Você tá falando da onde? O que é o... Porque eu vi que também você fez um home office recentemente, né? Isso. Na verdade, o home, acho que é a última, essa parte que eu tô, que é o segundo quarto, né, que eu tô aqui. Esse foi de uma cliente minha, lá do Rio de Janeiro. Não é o meu. Ficou lindo, né? Lindo, maravilhoso. Eu gostei, eu quero achar o seu. Como que você... A gente vai indo mais pra reta final agora, porque estamos há bastante tempo. Por mim, eu ficaria a tarde inteira a gente batendo papo. Tá muito gostoso o papo, mas eu tô passando as fotos aqui para ver se eu vejo mais alguma coisa que o pessoal possa perguntar. Eu vi essa mesa posta. Eu vi que você colocou alguma coisa de mesa... Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Gente, eu tô achando que eu tô no telefone. A pessoa some, eu já... Alô? Tô batendo papo no telefone. Você faz mesa posta também? Você gosta? Cara, eu não sou muito aquelas pessoas fanáticas por mesa posta, não. Eu gosto de apresentar uma boa mesa no final de semana, quando eu tô recebendo família, meu marido. Então, assim, eu tenho tudo bonitinho, jogo de prato, talher. No dia a dia, a gente sempre usa os mesmos, praticamente, tá? Eu não sou daquela de ficar todo dia fazendo uma super mesa posta. Eu também uso só o mesmo. Por causa da minha vida corrida mesmo, entendeu? Então, mais no final de semana que eu faço a produção toda, que aí eu boto tudo nos potes, nos recipientes. Mas no dia a dia, vai lá na cozinha, monta o seu prato, vai pra mesa e aproveita, entendeu? Mas eu gosto de ter tudo organizadinho. Eu vi esse projeto aqui que você montou também, achei lindo também, muito. Era muitas peças afetivas da própria cliente. O berço foi passado era do pai da criança, quando ele era bebê, então muitas coisas a gente utilizou. Berços de madeira. Deixa eu te perguntar outra coisa, é só vocês dois na casa? Você e seu marido não tem pet? Sim, ainda não tem baby nem pet. Só as plantas. Tem muito ainda o que acontecer. Claro, assim, eu sei. Vocês já pensam uma das quarto de bebê, essas coisas, você ainda tá? Porque o pessoal também vai mais pra frente, né? Hoje em dia. Não... Como a gente morou muito tempo, vamos dizer assim, ponte aérea, né? A gente não viveu a vida de casado logo de cara. E assim que a gente se casou, em um mês ele foi chamado para esse trabalho aqui e já teve que vir. Então a gente ficava se vendo poucas vezes no mês, sabe? Ele ia para o Rio e a gente ficava vivendo nossa vida de casado, mas só naquele período. Quando ele voltava, eu vivia minha vida no meu trabalho, meu cotidiano e ele, o dele aqui. Então, assim, agora que a gente está vivendo a vida de casado, ter rotina, entender o jeito de cada um, o que cada um gosta, né? O que... Sabe, a convivência mesmo. Então, eu acho que é importante... Tá gostando da vida de casada? Tá tudo certo. Com homem, né? Assim, que sozinho. De vez em quando eu mostro lá nos stories, eu catando as coisas dele. Você mostra mostrando a vida real. De dona de casa, assim. Você se realiza como dona de casa ou pra você é mais uma tarefa, assim? Não, eu gosto muito. Não, eu gosto muito. Assim, eu não sou daquela fanática de estar tendo a casa um brinco o tempo todo, toda hora. Tem momentos que, se você olhar aqui por trás das câmeras, você vai ver, nossa, tá uma bagunça. Mas eu sou daquela que, por exemplo, uma hora eu vou olhar para aquela bagunça e eu vou organizar, entendeu? Então, uma vez na semana eu tiro para organizar, pegar tudo que tá fora do lugar e colocar, entendeu? Então, assim, pelo menos uma vez na semana eu faço essa, né? Eu não consigo dormir com o sofá, com as almofadas todas, a manta caindo, as almofadas todas jogadas, eu vou lá antes de dormir. Você gosta de cuidar da casa, não é um fardo. Não, é muito gostoso. Quem gosta de decoração, quem gosta da casa bonita, automaticamente gosta de cuidar, porque você tem que voltar as coisas pro lugar, né? Porque não existe cenário. Você tá morando ali, vai saindo tudo do lugar, tem que voltar, né? Dá até satisfação. Mas eu acho que a maior pergunta que eu recebo, assim, muito frequentemente, até quem não me conhece e entra no meu Instagram, assim, por acaso ouviu algum vídeo meu e entrou. Fala, nossa, como você limpa essa casa com tanta coisa, como você organiza, só de olhar já me dá preguiça,
né? E eu tenho umas amigas próximas que ela fala, eu não tenho a casa decorada porque eu tenho preguiça de organizar. Eu não tenho vontade de ficar arrumando cama. Só de você ver que tem que botar aquelas camadas, um monte de coisa, eu já penso em desistir, eu nem quero ter. Dá mais Então, trabalho, né? Mas quem gosta, gosta, né? É satisfatório, assim. Eu vejo gente assim com maquiagem. Eu vejo, às vezes, a pessoa passando horas se maquiando para sair. Eu falo, gente, que preguiça. Vai chegar em casa e vai ter que tirar tudo. Só que quem gosta, gosta, né? Exatamente. É gosto da pessoa. Mas eu acho que também, além de gosto, Nath, passa muito. Eu acho que a arrumação, tanto decorar a sua casa, organizar, ser funcional para você e para sua família, ou somente se for para você, se você morar sozinha. Eu acho que isso fala muito sobre a gente, sobre nós, sabe? Então, assim, você ter uma casa, não precisa estar ali 100% organizada toda hora em tudo. Mas só de você ter o seu lar ali decorado, de você querer receber pessoas, de você não ter vergonha da sua casa, mesmo do seu jeito, com os seus itens de decoração, onde você pode alcançar, sabe? Isso fala muito sobre você. Fala muito sobre a sua vida. Reflexo, né, de como que você está por dentro. Até tem muita doença mental que o primeiro diagnóstico é a casa da pessoa. Assim, você vê que a casa está o caos, assim, quer dizer que a pessoa ali dentro também tem coisas para trabalhar, né? Então eu acho que eu tô amando bater papo com você. Assim, queria muito bom, é tanta coisa aqui. boa. Amei conhecer sua casa, assim, maravilhosa demais. Mas eu vou encerrar, porque... Obrigada, Nath. A galera vai gostar muito. Para mais dicas, para mais informações, segue aí, curte, entra lá, bastante comenta. O Insta da Pam para vocês seguirem, ó, dicas da Pam Obrigada. Oficial. E aí, se vocês segue lá, eu tô sempre passando. Isso aí. Tô sempre dando muita dica lá. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Fiquei muito feliz de você topar aqui, participar do Pod Casa. E para você que está me assistindo, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Se você quiser sugerir alguma criadora de conteúdo, alguma casa que você goste muito para a gente bater um papão, coloca aqui nos comentários. E eu fico por aqui. Muito obrigada para você que assistiu. Obrigada, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.